Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de agosto de 2016, estamos reunidos em torno da obra Obreiros da Vida Eterna e vamos fazer uma rápida, a nossa continuista, né, Maria Luísa, fazer uma rápida retrospectiva. Bom, na semana passada o Padre Hipólito respondeu àqueles irmãos que estavam revoltados, que ficaram xingando, dizendo que eles tinham que sair fora, né, porque eles não acreditavam mais em Deus, né, que Deus não existia. E o padre, então, responde à altura e começa dizendo para eles que o conhecimento de Deus e das leis de Deus estão dentro de cada um de nós. Já começa falando assim de uma forma bem incisiva, né? E então vocês dobrem o orgulho. Ele fala, vocês estão com orgulho ferido, com a vaidade ferida, vocês têm que dobrar isso e realmente voltar a Deus, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Em nome de Deus, para que vocês voltem, para que vocês sejam realmente ajudados, né? E aí o André, vendo tudo isso, né, aquela revolta, e o padre falando com toda aquela doçura, o André começa a ficar irritado e se perguntando mentalmente por que o padre Hipólito não revida, por que ele não revida. O Jerônimo, vendo aquilo, diz, André, te acalma, porque com irritação não se resolve nada. A melhor maneira com eles é calma e paciência. E nós ficamos exatamente nessa parte do Jerônimo dando uma puxada de orelha no André. O André estava muito bravo, né? Estava bravo, né? Por que o padre Hipólito não respondia à altura, né? Aí o Jerônimo diz, não é por aí, meu filho, te acalma. Calma e paciência. Então vamos lá. Então ele estava desajustado emocionalmente, irritado, a vontade era ir lá brigar com o pessoal que estava agredindo o sacerdote. E aí pegou uma chamada e disse, André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno. Eterno Pai, Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. E aí, depois dessa chamada, diz André, reajustei o campo emotivo, deu um ajuste, rogando a Jesus me conferisse forças para esquecer o homem velho que gritava dentro de mim. Essa força, porque no momento que ele estava todo aquele ímpeto de raiva, querendo revidar, quem foi que chamou a atenção dele? Jerônimo. Então essa chamada fez com que ele voltasse à consciência e à lucidez do homem espiritual, e não da personalidade do homem terra. Por isso que ele diz aqui, ó, o homem velho. O homem velho. Esqueceu o homem velho. A persona. A persona. Que são as paixões. Sentimento primitivo ainda que paira em nós, né? Com a invocação ao plano superior por meio da súplica, instantânea compreensão brotou na consciência. Ele entrou em oração. Mas entrou em oração por quê? Porque o amigo o advertiu. André, presta atenção, porque ele ainda não tinha percebido o mundo que ele estava se inserindo. Ele ainda não tinha percebido o que ele estava fazendo. Ele estava ali se achando o defensor da lei. E aí a chamada do amigo, ele, opa, é verdade. E aí ele entrou em oração. Em verdade, como interpretar a investida de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam
de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé, da confiança aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, por incapacidade espiritual. E aí serve para a gente, quando encontrarmos, às vezes, irmãos agindo de formas extremamente equivocadas. É essas indagações que nós temos que fazer para cada um de nós. Olha, eles ainda não receberam o que já recebemos. A bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna. É conformar, tem coisa que não tem como eu mudar e não adianta eu me revoltar. É isso. Da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, não é inferiores não, é interiores, que está onde? Dentro. Meus irmãos, toda mudança autêntica, ela ocorre de dentro para fora. Na fala da Joana, toda luz externa provoca sombra. A luz interna, ela não provoca sombra, ela irradia. Então, a minha reforma moral, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Poxa, Conceição, como é que é isso? Não finja ser boazinha, bonzinho, seja autêntico. Para quem? Para o mundo? Não, para você. Reconheça as suas encrencas, as suas fragilidades, as suas neuroses. Não se justifique. Eu fiz isso por causa disso. Tira a máscara. Diz, eu realmente fiz isso. Meu desejo era esse. Minha intenção era essa. Que hipócrita que eu ainda sou. Onde tu vai parar, Conceição, desse jeito? É assim. O que o Evangelho diz? Seja indulgente para o erro do teu semelhante e severo para com vós. Então, enquanto eu estiver justificando as minhas atitudes, eu estou ferrada. Não há evolução. É preciso se humilhar. Na fala do Epaminondas de Vir. É preciso se humilhar. Reconhecer a sua pequenez. Mas aí o narizinho empinado faz com que a gente sempre o que? Se justifique. A gente está sempre se justificando. Sempre se justificando. Qual foi a minha intenção naquela atitude? Todos os meus inimigos estão dentro de mim. Eu não vou conseguir mudar o mundo ou as pessoas para me agradarem. Eu tenho que aprender a conviver com as pessoas do jeito que são. Ou então, abre mão. Olha, não tem estrutura, não dá, vou me defender, vou me procurar, vou me recolher. Mas querer mudar o outro não dá. Entendeu? Se não houver humildade, não há reforma moral. Olha lá. Blasfemavam e riam sarcásticos. Desprezavam as dádivas da providência. Injuriavam o mestre. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Basta lembrar do nosso Senhor Jesus. Gritos, zombarias, palavrão, vaias, cuspiram. O que ele fez? Eu não tenho como obrigar o outro a evoluir. Eu não tenho esse direito, porque nem Deus faz isso. E nem tem autoridade moral para isso. Quanto mais evoluído nós somos, menos eu critico o meu semelhante. Quanto mais evoluído nós somos, mais eu entendo a enfermidade do meu irmão. Sem meter o dedo na ferida e ficar, tá vendo? Olha o que tu tá fazendo. Só voltando um pouquinho aqui, nessa parte que ele fala, por incapacidade espiritual. Ter um conhecimento, mas não compreender ou não vivenciar, seria isso? Olha, só o conhecimento não me torna capaz. O que me torna capaz é a vivência. Aí, por isso que causou essa incapacidade espiritual. Não houve vivência. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, essas almas, né? Se o próprio Senhor lhes tolerava,
paciente e amigo às palavras torpes sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? Eles estavam onde? No paraíso? Onde que eles estavam vivendo? No abismo. Isso por si já. Não lhe bastaria então essa limitação lamentável a que se entregava? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam as esferas de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob o nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Porque vocês entendem? Tinha aqueles que queriam ser ajudados, que queriam ser libertos daquela situação, e tinha aqueles que estavam oprimindo mesmo, fazendo que eles se ajoelhassem, agredindo. Daí a revolta de André Luiz. André Luiz queria entrar e poder salvar aquelas almas que já queriam ser libertas. Então é isso que acontece. Poxa, que doía ver aquela situação. Ver que eles estavam maltratando aqueles outros irmãos. A pergunta que não quer calar: o que eles fizeram para estar lá? Entretanto, razões poderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas. Razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificaram-se minhas apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, e aqui ele vai retratar agora quem eram essas pessoas que estavam sendo oprimidas, massacradas por esses espíritos. Vamos lá ver quem são? Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos, retirai-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã ainda continuou com dor, com desespero. Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Olha a consciência dela, tá vendo? Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, ela ainda concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, Gritou o infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecido na crosta. E os espiritistas, mexeu com o povo daqui. Olha onde nós estávamos, é para acabar.
Você não acredita, né? Vamos ver a situação dos espíritas no vale. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta. E os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou, suplicou, chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. O que mais me chama a atenção é que neste vale só tem religiosos. Ela disse que ela dedicava-se à consolação, fazia a caridade. Você vê a sopa de domingo, né? Fazia um ranchinho aqui, um ranchinho ali. Fazia um diálogo fraterno. Mas era um cão dedicado. Mas era um capeta chupando mangazeda no sol quente de meio-dia. Olha o que ela diz aqui, ó. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. Que responsabilidade é essa, gente, que a gente foge? Qual é a nossa maior... A nossa maior responsabilidade? A reforma É a reforma íntima. O objetivo da doutrina espírita é a reforma moral do homem. Então, se não há reforma moral, eu fugir da responsabilidade ao qual... É a minha responsabilidade maior, é comigo mesmo. Vamos lá. E ela fazia parte da OAS também? Acho que fazia, com o doutor Bezerra de Menezes ainda. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados e a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste. Eles estavam em plena escuridão. Imploravam um socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, chicote, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. Vocês estão conseguindo ver a situação? A maioria dos pobres que se mantinham de joelhos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Porque alguns se ajoelharam para suplicar o auxílio, a ajuda desses irmãos que André Luiz fazia parte. E aqueles, os algozes, pegaram o chicote e começaram a chicotear. Os mais fracos saíram correndo para não apanharem. Aqueles mais fortes permaneceram ali, mesmo apanhando, continuaram de joelho, orando a Deus, pedindo assistência. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos, sarcástico, certo perseguidor vociferou, gritou estentoricamente: Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Entendeu? Porque quando eles começaram a chicotear, eles permaneceram olhando. Aí o cidadão aqui já está vendo? Bando de covarde, nem veio aqui ajudar vocês. Só sabe falar, mas na hora de ajudar não ajuda. Seguiram-se gargalhadas
nós lá, né, Jesus? Essas gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Voltou de novo o homem velho. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. E, possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-se, acrescentou Zenóbia: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Imagina se Jesus fosse entrar em luta. Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa, não esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Se você vê, Zenóbia tem um dom, por ser um espírito superior, de rapidamente fazê-lo respirar e poder voltar à lucidez e à consciência. Quem é a nossa referência? Jesus, nosso modelo e guia, né? Ele é o modelo e guia da humanidade. Cola no Cristo que tu brilha. Porque quando nós estamos sofrendo, pode prestar atenção. A gente lembra de Jesus, a gente lembra de Deus, a gente lembra dos espíritos superiores, a gente diz que nós vamos nos melhorar, nós vamos nos reformular, que nós nunca mais vamos fazer, nós não vamos mais beber, nós vamos fazer uma besteira. E Deus volta à saúde. Esquece tudo. Então, ou seja, esses irmãos, eles estão na enfermidade. Se realmente houve uma mudança interior, isso já é outros 500, como dizia meu pai. Entendestes? Então, para estar ainda nessa situação, meus irmãos, ainda não houve mudança interior. Tem vontade de sair dali, de deixar de sofrer, mas ainda não houve mudança. A gente recorda isso no nosso lar. Lembra daquela senhora que chegou aos gritos, aos berros, pedindo: pelo amor de Deus, me ajude, estou sofrendo. E o André Luiz ficou: meu Deus, acorde a senhorinha, tadinha. A própria Narcisa, teve uma hora que ela olhou, né, e até queria, mas aí quando veio o outro irmão, disse: não, ela não pode entrar de jeito nenhum. Tinha uma pergunta, aparece essa figura de uma senhorinha de idade, uma velhinha. Sim, ela saiu daqui já com uma idade avançada, o seu corpo perispiritual permanece com aquela idade, mas abatida, esquelética. Gente, Jesus avisou, Jesus avisou tudo, haverá prantos e ranger de dentes. Pensa o quê? Jovens, idosos, tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Não tem vaga preferencial, não. É sério, né, gente? Mas a gente tem que para pra gente pensar o que a gente anda fazendo da vida. Né? Dá uma balançada. A gente tem que entender, né, que apesar desse sofrimento que eles estão colocando aí, não houve desejo de mudança. O que eles querem sair é só do sofrimento, mas o desejo de mudança eles já não têm. Então eles já necessitam estar naquele local. Ai. A busca da cura espiritual. E, gente, isso não é punição. Isso é educação. Não existe para Deus a Gênese. Para Deus, o passado e o futuro é presente. Não existe passado e futuro, isso é coisa de nós seres humanos terráqueos. É um tempo só, é um momento só, é um presente só. E faz parte da educação desses nossos irmãos, que nós já vivemos por isso. Se bombear, vamos viver de novo. Você acha que nós viemos de algum paraíso? Estando encarnado na Terra? Boa peça não somos, meus irmãos. Tanto é que a gente está aqui ainda nesse planeta.
Sabe Deus por onde nós andávamos. Cheio de encrenca ainda se sentindo. Mas a velhinha aqui, ela comenta assim, pensa que é um arrependimento aí. Ela diz assim, já há um arrependimento aí. Eu acho que o primeiro passo não é um arrependimento. Sim, o primeiro passo é o arrependimento. Só não sei se o arrependimento é real. É sincero. Ela reconhece. Até porque, gente, se eu tô no vale, no escuro, já tinha saído. Se eu tô no vale, numa escuridão só, com um monte de espíritos ali me espizinhando, eu vou achar o quê? Que eu fui bem na fita? É óbvio que aquilo ali é resultado das minhas atitudes. Sei que errei, se arrependeram, mas ainda não aprenderam toda a lição. Porque, gente, então, ou seja, o que o Papai do Céu quer para esses corações é que eles realmente sintam dor, para que a lição possa ficar o quê? Fixada. E lembra, a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer o seu filho de volta ao seio. É o último recurso. É o cachorro que vai lá. Você conhece a história do cachorro, né? Buscar a ovelha. O JP não conhece. O cachorro não conhece não, né? Quando o pastor está ali chamando as ovelhas, ele chama. E é interessante, o povo conta, que o pastor ele conhece cada ovelha dele pelo nome. E ele chama a ovelha, ela olha e vai. Ela obedece o seu pastor. Daí chama Deus de pastor, né? Jesus de pastor, o Cordeiro de Deus. E então o pastor vai e chama Beth. A Beth olha, vai embora. Ele de novo, Beth, vai embora. Ralph, aí lá e traz a Beth. É o cachorro. Eles soltam o cachorro e o cachorro vai trazer a ovelhinha desgarrada. Mas só que o cachorro traz como? Pelo pescoço. No dente. Então quem é o cachorro? É a irmã Dor. Que aí traz a criatura de volta ao rebanho. Para onde tu vai, criatura de Deus? Volta. Infelizmente, a gente não escuta as advertências. É necessário que a dor chegue para que a gente possa cair a ficha. Conceição, como é que eu tenho que fazer? Não descansa. Não te dá o direito de ficar sacudindo o pezinho em cima da cama o dia todinho. Trabalha pela tua reforma moral. Trabalha pelo teu semelhante. Faça um esforço. Não peça, faça. Só é tu anotar quantas vezes tu pede ao dia. Eu peço. Se tu pede muito, mostra o quanto tu estás acomodada. Entendeu? É aquilo que o nosso Senhor Jesus, aquele que quiser se tornar o maior de todos, deverá ser o menor, o servo de todos. Por isso que o nosso Senhor Jesus, quando eles estavam brigando entre eles, quem seria o maior entre eles depois de Jesus? Será que era o Pedro? Mateus? Eles estavam discutindo qual era o maior entre os apóstolos. Jesus, em silêncio, pegou um paninho lá, colocou aqui no seu ventre, que era um papel dos escravos, tirou a roupa mesmo aqui, ficou nu, colocou aqui o paninho, pegou uma bacia, pensa, Jesus, só para lembrar, o Cristo, e começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, e a lição ficou. Então, o grande é o que consegue fazer os menores serviços. Se eu não consigo fazer os menores serviços, isso mostra o quanto eu sou o quê? Orgulhoso e vaidoso. E isso não combina com a evolução. Quem adora ser servido também não combina com a evolução. O evoluído, ele quer sempre servir. Ele não sente prazer em ser servido. Ele sente prazer em estar servindo a alguém. Por isso as lições. A referência despertou de pronto, rapidamente, para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Que nós lemos e vamos retomar.
A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros, mas os verdugos, agindo de formas espertos, tá, gente? Golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso. Enquanto um grupo querendo subir, os mais puxando e jogando de novo para o fosso, do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Meus irmãos, a gente pega alguns filmes de terror, você fica olhando e diz, onde essa alma foi buscar inspiração? Aí, É vero? Olha aí, ó. Gente, pra gente, a gente olha e acha assim, oh meu Deus, o Papai do Céu não. Oi? Quem são? São espíritos também. São espíritos também. Vinculados a ele, né? Vinculados. Obsessores. São com quem eu fiquei vinculado uma vida inteira, Sigrid. Se eu sou do bem, eu me vinculo com o bem. Gente, fazer o mal não é levantar, tirar, roubar, não é só isso, não. Só o fato de eu estar encarnada e não estar fazendo o bem, isso já é o mal. Só o fato de eu ter todo o recurso que a misericórdia divina me dá, uma família do bem, uma vida financeira legal, um corpo saudável, nunca tive absolutamente nada, como o papai dissesse assim, meu filho, eu vou dar tudo redondo para ti, tudo, vai fazer força com nada. Mas, pelo amor de Deus, vê se não erra dessa vez. Então isso já é o mal. Vê se não erra dessa vez. Te deu um corpo saudável, te deu uma mãe legal, te deu um pai legal, tu não passou por abuso sexual, tu não foi roubada, tu não foi jogada em qualquer canto, teu pai não te agredia, tua mãe não te agredia, tá tudo redondinho, fizeste tua faculdade, tem um trabalho legal, só para ti pelo menos cuidar da tua evolução espiritual, só isso. Sentado no pulo de férias é bom, férias é muito bom, mas constantemente de férias não dá. Tia, como é que eu sei que eu estou evoluindo ou não? É aquela famosa pergunta no final da noite. Hoje, em que momento eu fiz um sacrifício? 24 horas, 12, 13, 15 horas fora de casa. Chegou no final da noite, eu vou avaliar. Eu não fiz hoje nenhum sacrifício, não evolui. Hoje eu não evolui. Foi um dia. E olha, no Brasil, então, que mais tem a oportunidade de ser útil. Esse sacrifício, ele pode ser abrangido em que exatamente? Depende do teu nível de consciência. O que para ti, por exemplo, foi a Madre Teresa, ela limpando ferida, e tinha um rapaz ao lado dele acompanhando, fazendo uma reportagem com ela. Ele olhou e deu uma náusea tão grande, e ele disse assim, eu não fazia isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela olhou para ele e disse, nem eu. Por dinheiro não, por amor sim, por Deus sim. Então o que eu estou querendo dizer? De repente, sacrifício para ti, dentro do teu nível de consciência, é acordar 8 horas da manhã e lavar a louça do café. Isso já é um grande sacrifício dentro do teu nível de evolução. Sair um pouco da tua meia hora de sono para ir ajudar um pouco nos deveres domésticos. Já evoluiu, já está treinando. Para alguém mais evoluído, é acordar às 4h30 da manhã, fazer o almoço todinho, o café da manhã e deixar pronto para os pimpolhos que vão acordar às 10. Você está entendendo? Então, sacrifício, esforço, isso é algo individual. Porque o que é um sacrifício para ti, de repente não é para ela. Por isso que a reforma ela é íntima. Então, só eu sei o que é sacrifício para mim. E eu tenho que começar a fazer isso. Eu necessito fazer isso.
Esse é o sacrifício. O que os cristãos faziam? Entravam na arena e iam para o sacrifício, abrindo mão da própria vida. Os nossos sacrifícios são essas coisinhas pequenininhas. O sacrifício de calar quando alguém te fere. A pior coisa que tem é você servir alguém que te dá todo motivo de não ser servido. O orgulhoso, o presunçoso. Por quê? Porque ele está te dando a oportunidade de tu calar o teu orgulho e a tua vaidade. Mas aí o sapo sai, né, Zé Paulo? E aí a gente perde a oportunidade. Você está entendendo? Então esses sacrifícios são esses menores. São esses menores que nós temos realmente. Aí que vão vir os maiores. Então, ao decorrer do dia, em que momento eu sacrifiquei? Sacrifiquei a quem? Ao meu orgulho, à minha vaidade, ao meu comodismo. Não é, Vera? Gente, antes de nós chegarmos para abrir a boca e nos direcionarmos a alguém, a nossa vibração já chegou bem antes. Então, às vezes, o outro nos atender mal, às vezes, é resultado da minha própria vibração. Porque eu sou antipática. E aí, antes de eu abrir a boca, a minha vibração já chegou e o outro já olha, já não está muito bem mesmo. E já bate com aquela antipatia e pronto. Fica dois azedos, um querendo levantar. Vamos lá mais um pouquinho? Ativa. Olha lá, delicada. Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Então, houve um resgate. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros, acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos, é de bordas, tá, gente? Bordos. De acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade, um aumento de perversidade mesmo. Imagina o que eles fizeram. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. Porque, gente, é um vale alto, é um vale, eles estão aqui em cima e o grupo lá embaixo. Só ficou luminoso porque eles ligaram tochas. E aí viu a claridade. Quando eles viram a claridade, eles começaram a pedir. Então eles sobem, eles tentam subir, e outros vêm, agarram, batem, chicoteiam. E eles jogaram a rede, mas nem por uma hora pudestes velar. Mas olha, existe assim níveis de crueldades muito frias, sem derramar sangue, sabe? De perversidade, de malícia. Você está entendendo? Quantas pessoas não estão aí desfilando com um sorrisinho nos dentes, que são de uma perversidade, destrói às vezes uma sociedade inteira e a gente está batendo palma ainda pelas fotos. Então são níveis de perversidades, entendestes? A gente não pode rotular de perverso apenas aquele que decapitou, que fez isso ou aquilo outro. Tem gente ainda bem pior. As rogativas chorosas, é aqui? É. Das vítimas, casavam-se as frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz,
e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a considerável distância. Sem qualquer demonstração de paciência ou desagrado, continuou. Regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentores de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro são 5 anos. Então, faz mais de 5 anos que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, por meio do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos à frente do porvir. Há cerca de 2000 anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos, ou seja, renunciando à colaboração, desestimando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda a sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave flexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los, se estão vencidos desde o primeiro répito, desafio,
à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Em vão rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Qual é a senha aí, gente? Renovação. Renovação a senha é essa. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu corajosa, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles. Aqui é a resposta seguinte: quem são esses? Os inimigos do bem. Orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Por intermédio de quem? Do sofrimento. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguíamos, atentos, na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressentimentos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente?
Ficamos tristinhos, preocupados. Não basta frequentar, é necessário se modificar, né? Você achou que tem protecionismo no mundo espiritual? Olha, quando o Kardec indagou os espíritos, ele diz assim, olha, ser espírita, conhecer, facilita muito, né, o entendimento no momento da desencarnação. Mas realmente o que vai conduzir uma criatura a um bom estado, a um bom espaço, é a sua conduta moral, não é o seu conhecimento. Então isso facilita para o espírito o quê? Saber que ele está encarnado, que está vivendo aquela situação e por que ele está ali. É isso aí. Perguntas? Lições? Olha, nós deveríamos fazer assim, de vez em quando, uma reunião doméstica. Olhar assim para aquela pessoa que convive comigo constantemente e dizer assim, onde tu acha que eu devo melhorar para me tornar uma pessoa melhor? Aguenta a chicotada. Gente, foi bom o nosso estudo? Ótimo. Foi bem light? Só no olho da gente, tia. Fala sério. Só no chicote, né? Vamos orar então? Cadê a nossa música, Osa? Então vamos cantar pra gente. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Tudo alright? Tudo bem? O nome da música é Semear. E eu queria dedicar para ela, porque ela é uma semeadora do bem. Verdade. Ela e tantos outros aí. Vamos lá. Então vamos fechar os olhos para a gente ouvir com a alma, né? Ouvir com a alma. Ouvir com a alma. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais, e as marcas do destino, o amor irá curar. Muito lindo. A nossa oração será de São Francisco. Você puxa pra gente que vai ser a nossa oração final. Senhor, vamos lá, gente. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve